Mais de 130 cardeais estarão presentes na Capela Sistina no próximo dia 7 de maio para participar de um evento decisivo para a Igreja Católica. Para entendermos mais os ritos e a expectativa para o conclave, vamos conversar agora com o padre Guilherme César Silva Rocha. Padre, muito obrigada pela sua participação aqui no Fast News. Boa tarde, eu que agradeço, Elisângela. Padre, eu quero que o senhor explique também que, a partir do momento que o Papa ele faleceu, nos dias depois, digamos assim, existem reuniões ali reunindo os cardeais que discutem brevemente alguns assuntos importantes da Igreja até assuntos mundiais. Essas reuniões acontecem antes do conclave, é isso? Isso mesmo, os documentos da Igreja que prescrevem acerca do conclave e dos funerais do Santo Padre dizem que durante os dias de luto e após estes, que são os novendiali, os 9 dias em que os cardeais rezam pelo descanso eterno do Santo Padre, então os cardeais se reúnem em 2 congregações. As congregações particulares, que da mesma fazem parte o Camerlengo e 3 cardeais eleitos, e também as congregações gerais, em que todos os cardeais, eleitores e não eleitores, podem participar. São nessas congregações em que os cardeais discutem acerca das questões mundiais, também eclesiais, e também traçam o perfil daquele que será o futuro Sumo Pontífice. Segre, você tem alguma pergunta? Tenho sim, padre. Boa tarde e obrigado pelo seu tempo e o seu conhecimento nesse tema que nos afeta tanto, né? Estamos tão ansiosos por isso. Tem circulado nos últimos dias vários que seriam cardeais como favoritos para essa eleição. Mas nós vimos na eleição do Papa Francisco que não necessariamente os favoritos terminam sendo os escolhidos. Qual seria o interesse, de que forma, qual é a prioridade dos cardeais para definir o próximo Papa, considerando que 108 dos 133 foram escolhidos pelo Papa Francisco? Isso pode ter algum impacto na escolha do próximo Papa? Boa tarde. Bom, os palpites e as especulações, né, não ajudam muito nesse momento, porque são os cardeais que darão o seu voto pessoal acerca do futuro Papa. Naturalmente que as congregações gerais, antes do conclave, que traçarão um perfil do qual a Igreja necessita de um Santo Padre agora. Por isso, terem sido nomeados ou não pelo Santo Padre, o Papa Francisco, em si não influencia no futuro nome, porque aquilo que eles conversarão antes do conclave é que, de fato, levarão os mesmos a dar o seu voto nos escrutínios. Ou seja, é aquilo que se dará nos próximos dias, já se deu nas últimas congregações, e influenciará em muito na decisão do voto pessoal de cada um. Por isso, os palpites, as especulações, as apostas agora, na maioria das vezes, são em vão, até porque os cardeais não levam isso em conta. Ou seja, influenciados pelo Espírito Santo, que é aquele que rege a Igreja, é que de fato darão o seu voto e escolherão o novo vigário de Cristo na Terra. E padre, um assunto também importante, todos querem que o legado de Francisco permaneça, porém, quem for o novo sumo pontífice, ele não tem por obrigação, vamos dizer assim, manter o legado de Francisco. Ele então assume a cadeira de Pedro, o trono de Pedro, e ele pode fazer um novo legado com novas visões, com novas reformas, não necessariamente manter tudo o que Francisco fez. Isso mesmo, o novo nome escolhido sucederá a Pedro, não é mesmo? Naturalmente será aquele que virá após o grande legado do Papa Francisco. A maioria das reformas e do legado de Francisco se manterão, naturalmente, não há por que o novo Papa retroceder nesse sentido, mas fato é que o novo Santo Padre não tem obrigação de manter o mesmo perfil, até porque será uma nova pessoa, não é mesmo? Será uma nova personalidade, um novo jeito de ser igreja enquanto pessoa, enquanto formação. Por isso, pensar que nós teremos um Francisco II com a mesma personalidade, com o mesmo perfil do Santo Padre, do Papa Francisco, seria da nossa parte, talvez, uma expectativa que não deve ser levada em conta. Naturalmente que se o novo Papa escolher o nome Francisco, e será o segundo, ele traçará uma linha pastoral, assim como foi a do Santo Padre, o Papa Francisco. Mas nós não podemos pensar que ele tomará as mesmas decisões, enfim,
é um novo Papa, é um novo sucessor de Pedro, e ele, com a sua formação e a sua pessoa, também deixará o seu legado, assim como foi os últimos 266 papas. Ou seja, manter o equilíbrio da tradição e também das necessidades do mundo e da sociedade agora também. Isso, porque a igreja tem em si a tradição de 2000 anos e as necessidades pastorais que se apresentam no mundo atual. Por isso, as congregações gerais discutem principalmente acerca da pastoralidade, das necessidades da igreja no mundo e do mundo em relação à igreja. Ou seja, o Santo Padre terá que estar atento à tradição da igreja e às necessidades pastorais. Por isso, não se pode dizer que o Santo Padre será conservador, diplomata ou pastoralista. Não. O sucessor de Pedro sempre tem que estar atento a essas questões todas, porque ele é aquele que será o vigário de Cristo, ou seja, aquele que falará em nome da igreja, a fim de que o evangelho continue sendo anunciado. Segré? Tem uma pergunta que, sinceramente, tenho certeza que muita gente está nessa questão, que é uma das bandeiras da Igreja Católica, e eu sou católico, é defender sempre e melhorar a vida daqueles que são mais carentes, dos pobres. Mas é feito sempre desde a opulência do Vaticano. E a outra questão, nessa igualdade, porque católicos têm homens e têm mulheres, por que essa falta de representatividade das mulheres, por exemplo, num conclave que tem todos homens? O primeiro, a questão das pessoas mais necessitadas, materialmente falando e também espiritualmente falando. O evangelho sempre será pregado em vista dos mais necessitados. Nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para isso, para acolher os mais pobres, os mais necessitados, e a igreja, ao pregar o evangelho, também tem esta missão como parte dela. Acerca da representatividade feminina no conclave, ela não é possível por quê? Porque na igreja há um poder de jurisdição que está ligado ao poder de ordem, e só possuem o poder de ordem na igreja aqueles que possuem o sacramento da ordem, ou seja, os presbíteros e os bispos. E pela legislação própria do conclave, já há muito tempo, são os cardeais os eleitores do Santo Padre, ou seja, os cardeais, presbíteros ou bispos são aqueles que têm o direito de eleger o sumo pontífice, levando em conta que os cardeais não são obrigados a eleger um cardeal, ou seja, qualquer batizado, homem, necessariamente, pode ser eleito Santo Padre, desde que depois receba o sacramento da ordem como bispo, não é mesmo? Naturalmente que a minha fala, em momento algum, e também a da igreja, não vai contra a pessoa feminina na igreja. Pelo contrário, as mulheres têm um espaço muito grande. No último papado, tiveram um espaço ainda maior no poder, até mesmo de jurisdição da igreja. Afinal, a última prefeita do dicastério para a vida religiosa é uma irmã, Simona Brambilla, e nós agora esperamos se ela será ou não nomeada novamente para o dicastério. Muito bem, nós conversamos com o Padre Guilherme César Silva Rocha. Padre, muito obrigada pela sua participação aqui no Fast News. Tenha um ótimo dia. Eu agradeço, um bom almoço a todos.